Olá, caríssimos! Na aula de hoje estudaremos as orações subordinadas adjetivas, que cumprem um importante papel dentro dos mecanismos de adjetivação dos quais a língua faz uso, tanto para produzir sentido quanto para criar efeitos de sentido. Morfologicamente, a oração adjetiva tem o valor de um adjetivo, palavra que indica qualidades ou propriedades típicas de um substantivo. Mas isso não significa dizer que o seu significado seja idêntico ao do adjetivo. Às vezes a língua não tem em seu léxico um adjetivo para exprimir o sentido que o enunciador pretende. Pode ocorrer também que exista o adjetivo com o sentido desejado, mas ele está muito desgastado, ou sei lá, é muito erudito. Nesse caso, a oração adjetiva é um recurso suplementar que permite expandir o significado ou traduzir significados mais complexos. Por exemplo, o menino falando ao pai: "Eu quero uma bicicleta que tenha 10 marchas para frente, uma para trás e câmbio automático." Como se pode ver, um adjetivo ou uma locução adjetiva não dariam conta para traduzir tantas qualificações. Sintaticamente, a oração adjetiva funciona como adjunta de nominal e aposto explicativo. Quais são as marcas de uma oração subordinada adjetiva? Sempre está ligada a um nome da oração principal, é introduzida por um pronome relativo, que, o qual, os quais, a qual, as quais, quem, onde, em que, no qual, quanto, precedido por tudo, cujo, cujos, cuja, cujas. A diferença entre um que, conjunção integrante, e um que, pronome relativo, é que quando o que é uma conjunção integrante, toda subordinada pode ser substituída pelo pronome substantivo isto. Trata-se então de uma oração subordinada substantiva. Já o que, pronome relativo, pode ser substituído por o qual, os quais, a qual, as quais, por um outro pronome relativo e introduz uma oração subordinada adjetiva. O que, pronome relativo, além de ser um conector, pois conecta a oração subordinada à oração principal, ele é também um anafórico, pois retoma um termo da oração anterior. Por ser um pronome, ele exerce uma função no interior da oração que ele introduz. A mesma função do termo a que se refere, ou seja, ele pode ser um sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Temos que avaliar cada caso. Classificação das orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas classificam-se em apenas dois tipos. Oração subordinada adjetiva restritiva equivale a uma adjunta de nominal, não vem isolada por vírgula e estabelece o pressuposto de que o conteúdo expresso por ela atinge apenas uma parcela dos elementos do conjunto a que se refere. Oração subordinada adjetiva explicativa equivale a um aposto explicativo, vem isolada por vírgula e estabelece o pressuposto de que o conteúdo expresso por ela abrange a todos os elementos do conjunto a que se refere. Cada uma dessas orações tem um pressuposto diferente. Vejamos isso nos exemplos. Os alunos que não leem redigem mal. Os alunos que não leem redigem mal. Em ambos os enunciados temos um período composto por duas orações, pois temos dois verbos. Separamos antes do que, a oração iniciada pelo que é a oração subordinada, que aparece intercalada na principal. Não conseguimos substituir a subordinada pelo pronome substantivo isto. Os alunos isto redigem mal? Não dá certo, então não é uma oração subordinada substantiva. Nós conseguimos substituir o que por um outro pronome relativo. Os alunos, os quais não leem, redigem mal. Então, nós temos aí uma oração subordinada adjetiva. A marca formal explícita que distingue a oração adjetiva explicativa da restritiva é que a oração subordinada adjetiva explicativa vem separada por vírgulas. Do ponto de vista do sentido,
A oração em destaque, escrita sem vírgulas, estabelece o pressuposto de que uma parcela dos alunos redigem mal e essa parcela é constituída pelos alunos que não leem. Nós temos aí uma oração subordinada adjetiva restritiva. Essa mesma oração escrita com vírgulas muda de sentido, pois estabelece o pressuposto de que todos os alunos não leem e, por consequência, redigem mal. Convém lembrar também que há casos de ambiguidade provocada pela possibilidade de dupla referência do pronome relativo. Exemplo: como é estranho o amigo do seu primo que eu conheci ontem. O que nesse enunciado pode ter referência amigo ou primo, o que gerou ambiguidade. Se por um lado a oração adjetiva pode expandir o significado, em determinadas situações ela pode demonstrar também um vocabulário pobre ou a preguiça de buscar o adjetivo adequado para expressar determinada ideia. Para expressar a noção de uma pessoa que não muda de opinião, por exemplo, temos vários adjetivos carregados de conotações diferentes. Por exemplo, teimoso, intransigente, opiniático, inflexível, obstinado, cabeçudo, enfim, várias possibilidades. Mas é verdade que quem está falando não pode ficar em silêncio por muito tempo buscando a melhor palavra. Mas quem escreve tem essa oportunidade e pode recorrer a um dicionário de sinônimos. Eu tenho o meu. Ele está meio velhinho, mas é fantástico. Francisco Fernandes, eu recomendo. E eu termino com a frase de um autor desconhecido que diz: somos mais do que uma coleção de adjetivos que as pessoas atribuem a nós. Um beijo e fique ligado, porque aqui a gramática é sem trauma.